Está apresentando para vocês? Sim, sim, professora. Eu posso começar então? Tudo bem? Pode. Muito bom. Qualquer coisa vocês interrompem. Então é o seguinte, gente, a gente falou até agora, né, sobre a fisiologia da coagulação, falamos das principais doenças relacionadas ao sangramento, falamos da CIVD, da PTI, das hemofilias e do von Willebrand, e agora nós vamos falar sobre as trombofilias. É óbvio que a gente não vai se aprofundar nesse assunto, é um assunto bem complexo, que tem muitas perguntas e poucas respostas ainda pela ciência, mas é uma coisa que tem acontecido muito no dia a dia médico de uns anos para cá, por causa de uso de medicações, por causa do estilo de vida das pessoas, por causa de fatores adquiridos, doenças autoimunes e tudo mais, e inclusive agora com o problema do Covid, essa questão das trombofilias, né, que a tendência à trombose está muito evidente. Isso com certeza vai ser influente na vida de vocês, do ponto de vista também acadêmico, provas, avaliações. Então, eu achei interessante trazer alguns pontos sobre as trombofilias para vocês. Então, o termo trombofilia é um termo genérico que quer dizer o quê? Tendência à trombose. Essa tendência à trombose, ela pode ser genética, hereditária, ou pode ser adquirida, que é o mais comum. As trombofilias hereditárias, elas são raras, elas não são comuns. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa trombosando, a primeira coisa que a gente deve olhar é a idade e todos os fatores de risco para aquela trombose. O que aconteceu para acontecer aquilo? Cirurgias, imobilizações, traumas, medicações. Então, a anamnese é muito importante quando você faz o diagnóstico e tenta entender por que aconteceu a trombose. É muito, muito importante a anamnese. Nada substitui ela em termos de conduta e prevenção e entendimento do que aconteceu com a pessoa, tá? Então, alterações hereditárias ou adquiridas no sistema hemostático que resultam no aumento do risco de trombose. Não causa necessariamente prejuízo clínico contínuo. A trombofilia, a trombose, pode ser aguda, né? Não necessariamente contínua, mas reduz a capacidade de dominar flutuações induzidas por interações com o ambiente. Então, apesar da trombofilia, né, o termo de tendência à trombose, nem sempre precisar de medicação contínua, de tratamento contínuo, mas é uma situação que pode ter recidivas, né, reaparecimentos. Então, você tem sempre que pensar nessas flutuações de ambiente. Eu comecei a fumar, eu engordei, eu estou com problema de colesterol, eu tomei anticoncepcional. Então, são fatores. Eu estou imobilizada por uma cirurgia, me acidentei, eu vou fazer uma viagem muito longa, sentada. Então, são situações, eu sou fumante agora. São situações que podem intervir numa tendência à trombose, ou aumentar essa tendência. Então, sempre você tem que avaliar o ambiente. Quando a gente fala de trombofilias genéticas, as hereditárias, que são realmente as trombofilias do hematologista, apesar da gente, como especialista, contribuir no diagnóstico e no entendimento de outras tromboses, a nossa área mais importante, e que realmente é o especialista do sangue que estuda, são as trombofilias genéticas, as hereditárias. As outras trombofilias não são áreas exclusivas do hematologista. Podem ser do vascular, podem ser do cardiologista, tá? Podem ser do clínico, podem ser do endocrinologista, podem ser do obstetra. Então, não é um privilégio do hematologista estudar a trombose. Por isso que é um assunto tão importante para vocês que são médicos, né? Que estão se formando médicos clínicos, médicos gerais. Tem que entender um pouco da questão de coagulação, da trombose, do sangramento, porque vocês vão ter esse convívio no dia a dia de vocês, seja qual for a especialidade. Bom, o que caracteriza uma trombose hereditária? Geralmente, 90% dos casos de trombose hereditária são tromboses venosas. Então, o tromboembolismo venoso é o mais característico, o mais prevalente das tromboses vasculares genéticas. Claro que a gente também pode ter arterial, tá? Mas 90% dos casos, a grande maioria é venosa. O que desperta você para uma trombose hereditária? Uma trombose hematológica, né?
pode ser adquirido também, mas que seja do sangue. Alterações realmente das doenças hematológicas, né, hereditárias ou adquiridas. São as tromboses atípicas. Trombose, por exemplo, venosa mesentérica, trombose de Porta, Budd-Chiari. São tromboses que chamam a atenção da gente. Não são tromboses comuns, são órgãos que não têm trombose normalmente. Opa! Aqui tem muito mais do que só uma coisa adquirida, ou só uma coisa ambiental, talvez. Talvez esteja uma doença autoimune ou, especificamente, uma doença genética. Então, essas tromboses de sítios estranhos nos despertam a atenção para que seja trombose de origem genética ou doenças realmente do sangue. Outra coisa, gente, que te desperta para doenças genéticas é lembrar a idade. E principalmente na idade de 20 a 30 anos, trombose de 20 a 30 anos, ou tromboses menores de 40 anos, são tromboses que despertam o entender do médico que isso não é só o ambiente. A não ser que tenha associado a coisas muito evidentes, uma obesidade mórbida, né? Uso de medicação em excesso, anticoncepcional, ou algum remédio antineoplásico. Mas tirando essas situações esdrúxulas, uma pessoa com menos de 45 anos, especificamente entre 20 e 30 anos, não trombosa. Né? Uma trombose nessa idade realmente exige um pensamento aí de que possa ter um componente familiar como fator. E essas tromboses, assim, nessa idade, devem ser investigadas por quê? Porque podem ter recorrência. E a recorrência é outra coisa que fala a favor de hereditariedade. Mas, antes da gente esperar a pessoa trombosar várias vezes, existe alguma coisa na história clínica, na história médica, que te desperta interesse, que te desperta o fator aí que possa ser genético, além da idade, né? A idade que a gente já vai ver a idade na identificação do doente, mas a história familiar. Se você vai na história familiar, minha mãe já teve trombose, meu pai já teve trombose, eu tive um tio que infartou aos 30 anos, eu tive um primo que infartou aos 30 anos, opa! Eu tive uma prima com 3 abortos, opa! Aí você tem uma história familiar importante para a trombose, né? Então, você deve, na sua anamnese, sempre focar na idade da paciente, na recorrência dos eventos trombóticos e na história familiar, que são dicas aí para você ter um despertar para a trombofilia genética, hereditária, tá bom? As tromboses venosas profundas de membros inferiores ainda são as mais prevalentes, mas esses sítios atípicos despertam mais atenção. E lembrando que as tromboses venosas profundas podem cursar com embolia pulmonar. Mas, como a gente pode ter tromboses atípicas aí, venosas atípicas, a gente pode ter trombose pulmonar espontânea, né, que também não é comum, então a gente vai despertar aí o olhar para uma trombose familiar, tá bom? Então, é raro a trombose hereditária, não é comum, e essas dicas aqui que eu falei para vocês são despertares na sua avaliação desse paciente, de que possa ser realmente uma necessidade de investigação genética. O que pode causar, então, o que dá hipercoagulabilidade primária na trombofilia hereditária? Então, a gente já viu lá na cascata de coagulação que a gente vai ter os inibidores, né, que são responsáveis para fazer a cascata parar de funcionar. Os inibidores mais importantes, deficiência do S, deficiência do C, e a antitrombina, lembrando que a S potencializa a C, né? A proteína C é o inibidor mais importante que a gente tem no nosso corpo, né? Para inibir a cascata de coagulação. Lembrando que a S potencializa a C e a S e a C inibem especificamente o fator 5 e o fator 8, né? E enquanto a antitrombina, ela consegue atuar nos outros fatores. Então, a primeira coisa que a gente tem aí é redução nas proteínas inibitórias, que são essas. Essas são as doenças genéticas mais comuns, as deficiências de proteína C, proteína S e antitrombina, tá? Depois, a gente vai ter um aumento das proteínas protrombóticas, que são as mutações que possam ativar fatores espontaneamente, como é a mutação do fator 5 de Leiden, que ativa o fator 5 espontaneamente, e aí você tem a ativação do 2 e do 1, formando a trombose, o trombo, né, a fibrina.
E você pode ter a mutação do gene da protrombina, que é uma mutação especificamente do fator 2, né? E aí o fator 2 ativa o fibrinogênio espontaneamente, né? E você tem algumas condições muito, muito raras. Eu nunca vi essas condições, tá? Como hematologista há 20 anos, eu nunca vi essas condições, mas elas estão descritas no livro, que são as elevações do fator 8, do fator 9, do fator 11, do fator 7 e do fator de Wolff-Lebrun, tá? A gente geralmente pede, numa segunda avaliação, a gente geralmente pede as avaliações primárias, as mais comuns. Se o paciente não se encaixa em nenhuma dessas avaliações que eu falei até agora, que é os inibidores, o fator 5 de Leiden, a motrombina, a gente avalia os níveis dos fatores num segundo momento, se a história familiar é muito forte, tá bom? Então, essas são as trombofilias mais importantes, tá? A gente tem outras trombofilias, gente, que são trombofilias fracas, como a hiperhomocisteinemia, a mutação do fator do tetrahidrofolato, que tem a ver com a homocisteína. A gente tem ainda as situações da lipoproteína, que são primos do colesterol, que também são fatores que aumentam a aterosclerose. Mas essas outras trombofilias, elas não são trombofilias graves, elas são trombofilias fracas. Então, não tem a ver com essa doença trombofílica hereditária que eu estou comentando agora. E essas outras mutações da homocisteína e do MTFE, que é a tetrahidrofolato, que tem a ver com homocisteína, e da lipoproteína A, são mutações que têm a ver com a aterosclerose. Então, não é o evento trombótico venoso mais importante, sim o arterial. Como é muito raro, eu não falei aqui, mas eu estou comentando para vocês que existem algumas outras ainda. Essas daqui são os mais importantes, principalmente para as tromboses venosas. Então, aqui a percentagem, né, de quanto elas podem aumentar a chance de uma pessoa ter trombose. Então, a deficiência dos inibidores, tanto da antitrombina quanto da proteína C, quanto da proteína S, essas deficiências podem aumentar até 15% a chance de uma pessoa trombosar espontaneamente, ou associada a algum fator ambiental, né? Por exemplo, uma moça, né, que o médico pega ela ali com menarca, ela está começando a menstruar agora, e aí ela quer tomar um anticoncepcional porque ela já tem um namorado, né, 13 anos. É uma coisa esdrúxula, mas pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Puxa, como você vai orientar essa moça sobre o anticoncepcional? Precisa ter uma anamnese. Na anamnese, ver a história familiar de trombose. Porque se essa moça disser para você, olha, minha mãe já teve trombose na perna, minha tia já teve trombose na cabeça, meu pai já infartou, gente, você não vai dar anticoncepcional para essa moça, né? Porque ela pode ter 15 vezes aumento. Então, se essa moça tiver uma deficiência de proteína S, se você dá o anticoncepcional, ela tem 15 vezes por cento mais chance de ter trombose do que uma pessoa que não tem isso. A mutação do fator 5 de Leiden em heterozigose, ou seja, apenas um cromossoma mutado, vai aumentar em torno de 8 vezes, 8% a chance da pessoa ter trombose. Se for homozigótico, ou seja, se a pessoa tiver a mutação dos 2 cromossomos, vai aumentar até 80% a chance da pessoa ter trombose. Se a pessoa tiver a mutação da protrombina em heterozigose, aumenta em torno de 4%. Se tiver em homozigose, a mutação da protrombina vai aumentar em torno de 15%. E esses outros fatores aqui, a homocisteína que eu comentei com vocês, aumenta em torno de 2,5%, e a elevação do fator 8 aumenta em torno de 5%. Né? Quando alguém pede para a gente investigar as trombofilias hereditárias, eu dificilmente peço logo de cara a dosagem do fator 8, apesar dele ser barato, tá bom? Não é questão de custo, é porque realmente as outras têm uma importância muito maior. Então, vocês vejam aqui 15, 8, 80%. Né? E aqui só 5, só 2,5%. Eu deixo para um segundo momento se a história for muito importante, né? E ele não tiver nenhuma das graves. Porque aí a gente vai poder orientar ele, ou a pessoa que teve a trombose, que ela realmente deve fazer isso ou aquilo, porque apesar de ter uma mutação leve, mas ela tem, né? Então, realmente vale a pena investigar tudo se houver uma história familiar importante ou um evento trombótico. E é isso, gente. Essas são as trombofilias hereditárias mais importantes. As trombofilias adquiridas, né? A gente pode ter a síndrome de fosfolípide,
A gente pode ter aí que é a mais importante de todas, que é uma doença autoimune, muito comum em pacientes que têm outras doenças autoimunes, tireoide, lúpus, artrite reumatoide, né? Mulheres que têm mais de 3 abortos, geralmente se investiga acima de fosfolípide. Acima de fosfolípide é uma doença autoimune que também favorece trombose venosa, mas pode ter trombose arterial. As duas coisas podem estar presentes nessa fosfolípide. Como a gente já comentou nas aulas passadas, o fosfolípide atua praticamente em toda a cascata de coagulação, tanto da via intrínseca quanto da extrínseca, a partir da via comum, e a fosfolípide ela ativa o 5, ativa espontaneamente o 9, né, com 8, a gente falou isso dos fosfolípides plaquetários, então, fosfolípide é muito importante. Se você tiver anticorpo contra ele, você pode ter ativação da cascata, então é uma síndrome bem comum também, adquirida, tá bom? E lembrar das outras questões, né, gente? Obesidade, diabetes, colesterol demais, hipertensão, idade, doenças neoplásicas, todas essas doenças que eu comentei até agora podem aumentar ou alterar a teus de Vishel e favorecer algum fenômeno trombótico. Né? Então, se você vai operar uma pessoa idosa, você deve ter o cuidado de usar uma profilaxia anticoagulante, se essa cirurgia for uma cirurgia que vai deixar a pessoa acamada há muito tempo. Né? Se você vai operar uma pessoa que tem uma SAF ou um sinal autoimune dessa, e que a pessoa vai operar um fêmur, por exemplo, que fica imobilizado meses, 3 meses sem andar, você deve tomar o cuidado de usar um anticoagulante profilático para essa pessoa, né? Porque ela tem uma tendência maior a ter trombose, mesmo que não tenha uma história familiar ou não tenha eventos trombóticos prévios, né? Mas só o fato de ser obesa, de ser idosa, de ter câncer, e estar 3 meses sem andar, pode ter aumentado aí a chance da trombose muito importante. Então, você precisa ter esses cuidados na prática clínica. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Podemos continuar? Sim, professora. Então, ótimo. Então, agora, eu vou trazer uns casos para vocês. Vou trazer uns casos para vocês, tá? Que... Só um pouquinho, tá? Vou apresentar um caso para vocês que, assim, não tem nada falando, mas eu vou falar sobre o caso e a gente vai tentar pensar um pouco, tá? Deixa eu colocar aqui no compartilhar. Então, vamos lá. Primeiro caso. Uma moça de 23 anos, 24 anos, que chega ao médico numa unidade de saúde com a história de que há 5 dias começou a aparecer essas petequias nas pernas. Depois, no último dia agora, começou a ter petequias nos lábios. Vocês vejam aí na imagem. E ela ficou com medo, então, e decidiu procurar o médico. É uma moça que é estudante de pedagogia, que tem na sua história além dessas petequias 5 dias, uma história de ter no ISDA dores articulares ocasionalmente, Hashimoto ocasionalmente, e até mesmo sinais de artrite, com edema, calor e rubor nas articulações ocasionalmente. Mas ela tem isso há alguns meses, há mais de 3 meses, e ela não procurou o médico. Ela só decidiu procurar o médico agora, com esse evento agudo dessas lesões purpúricas na pele, que realmente, ao exame físico, não somem, né, a digitopressão, petequias mesmo,
e essas petequias úmidas na boca. Então, ela estava tendo um quadro de artrite há alguns meses e agora esse quadro de sangramento cutâneo. A minha pergunta para vocês, ela não tem uso de medicações, não usa medicações nem para a dor, ela prefere aguentar a dor quando ela tem articular, ela não tem menorragia ou outras alterações de sangramento, função fisiológica, urina e fezes são normais, hábitos intestinais normais, ela não tem nada de antecedentes familiares, nem para trombose, nem para sangramento, e ela nunca teve eventos hemorrágicos na vida dela até agora, tá bom? Estação dentária normal, desenvolvimento motor normal, então realmente é uma doença que tem se desenvolvido há alguns meses. E no exame físico ela tem só isso aí, não tem hepatospleno, não tem linfonodo, não tem palidez cutânea, só tem essas petequias, inclusive petequias úmidas na boca. A minha pergunta para vocês é, primeira, onde está o erro da fisiologia? Ela está com alterações, provavelmente de hemostasia primária ou já é de hemostasia secundária? Secundária, né? Provavelmente alterações de hemostasia primária, não é isso? E ela seria o quê? Alterações de hemostasia primária adquirida, qual é a doença mais frequente? Adquirida, já que ela não tem nada na história dela de coisa genética. Púrpura. Isso? Então, esse tipo de sangramento aqui, a primeira coisa que você começa a pensar, puxa, é uma púrpura. E o que ela tem na história dela que fortifica mais ainda que é uma púrpura? A história de artrite. Tá bom? Então, diante dessa situação, que pode ser uma púrpura imunológica, qual seria o primeiro exame que vocês pediriam para fechar esse diagnóstico? Ninguém fala nada? Um hemograma completo, principalmente observando a taxa de plaquetas da paciente? Perfeito, perfeito, hemograma completo. Né? Porque no hemograma a gente vai ver hemoglobina normal, os leucócitos normais, sem desvio, sem blasto, sem células atípicas. E vai ver apenas uma plaquetopenia. E muitas vezes, se o bioquímico tiver tido a gentileza de ver o sangue, ou se você ligar para ele e pedir para ele ver o sangue, o que ele vai ver nesse sangue? Aqui, né, petequias na pele dela, lembrando que sangramentos mais extensos equimosos não lembram só hemostasia primária e secundária, né, mas a paciente não teve isso. E aí, olha o sangue dela. Você pede para o bioquímico olhar o sangue dela, o que ele vai ver no sangue dela? Macroplaquetas. Macroplaqueta. Olha lá, vocês estão vendo o meu diapositivo, não? A minha setinha do mouse? Sim. Estamos sim, professora. Beleza. Então, vocês veem aqui, ó, uma plaquetinha pequena, ó, e olha o tamanho dessa plaqueta. Olha o tamanho da plaqueta comparado a esse segmentado. E aí, Márcia, isso não é uma plaqueta normal, isso aqui é uma macroplaqueta. Aqui, ó, só para ilustrar do lado, um sangue normal, ó. Olha o tamanho da plaqueta comparado aqui, ó, a plaqueta e o segmentado, né? Então, aqui, ó, uma macroplaqueta aqui também, né? Então, plaquetas normais e uma macroplaqueta, ó. Aqui tem uma plaqueta um pouco maior, que até poderia ser considerada uma macroplaqueta, mas aqui está mais típico, está mais claro. Então, gente, ela tem macroplaqueta de sangue, né? Agora eu peço um coagulograma dela, está tudo normal, não tem tempo de sangramento normal, não tem alargamento de TPA, não tem alargamento de TP. Eu só tenho aqui, realmente, alteração de plaquetas e a plaqueta me mostrando que tem emissão de células jovens, de macroplaqueta no sangue. Então, isso provavelmente é uma púrpura mesmo, né? Com essa história pessoal de artrite, eu aí tenho a obrigação de investigar outras doenças autoimunes, inclusive lúpus, artrite reumatoide, ou doença mista do tecido conjuntivo, né? E aí fechar o tratamento para PTI. Vocês viram como é simples, o raciocínio não é complicado? O que é mais difícil é você clarear a tua anamnese.
ter uma história bastante lógica para poder ter um raciocínio clínico bom. Isso é o mais difícil. Por isso, aprender anamnese desde o primeiro ano de faculdade. Tudo bem? Né? Podemos, por caso 2, alguma pergunta sobre culpa? Tranquilo, né? Tranquilo. Muito bom. Caso 2. Caso 2, uma criança de mais ou menos 8, 10 anos de idade, chega no pronto-socorro, é um menino, ele chega com a história de que vem tendo, desde os 2 anos de idade, alguns sangramentos atípicos, inclusive sangramentos articulares. Olha o joelho dele aqui, ó. Sangramentos articulares. E hoje ele voltou ao médico porque está com epistaxe volumosa, né? Ele estava com um resfriado, começou a ter muitos espirros e coceira no nariz, né? Aquela irritação de resfriado no nariz, né? Espirrar, espirrou demais e não para de sangrar, né? E aí veio, então, ao hospital desse jeito, com esse sangramento volumoso epistático, mas com história já pessoal de sangramento em articulações. Nos antecedentes familiares, que eu já falei para vocês que é importante ver, ele tem um avô, o avô, o pai da mãe dele, também tem história de sangramentos volumosos, mas não de tanta intensidade quanto esse menino. Certo? Eu pergunto para vocês, onde está o erro fisiopatológico da coagulação dessa criança? Na hemostasia primária ou na hemostasia secundária? Secundária. Secundária. Então, nós estamos diante de sangramentos volumosos. Apesar daqui a epistaxe ser um sangramento de mucosa, né, poderia até confundir com von Willebrand, mas é um sangramento volumoso e ele tem história de sangramento articular, tá bom? Não é só de mucosa. Então, não tá para pensar só em hemostasia primária aqui, beleza? Muito bem. Aí, o que a gente faria de exame agora para fechar que ele tem uma provável doença da coagulação da hemostasia secundária? Qual é o exame de triagem que a gente pediria para mostrar que tem falta de algum fator ou nesse sentido, né, de que é coagulação secundária? Então, o que a gente pediria aqui de exame, de triagem? Teste de mistura pode ser, professor? Teste de mistura, tudo bem. Mas para a gente fazer o teste de mistura, a gente tem que ter um exame anterior alterado. Qual seria esse exame? A dosagem do fator? Isso, a dosagem de fator não. O tempo de protrombina e o tempo de tromoplastina. Você lembra disso? Que são exames de triagem? Aí você pede o tempo de protrombina e o tempo de tromoplastina. A alteração deles é que vai te guiar. Se você tiver o TTPA alargado, né, é uma via intrínseca alterada, então provavelmente hemofilia. Se você tiver o TAP alterado, então fator 7, alteração de inibidor de outras coisas genéticas, talvez, né? E não realmente uma hemofilia. Então, o TTPA e o TAP são imprescindíveis para te falar de que via que está vindo o erro, né? Aí sim você vai dosar o fator. E aí sim você vai fazer o teste de mistura. O teste de mistura é um exame para comprovar que tem falta de fator. Em que situação? Numa situação dessa, de emergência, que você não pode esperar para sair o fator 8, para sair o fator 9. Você precisa saber agora se o paciente tem deficiência. Você tem um TTPA alargado, você acha que é hemofilia, você vai pedir o crio precipitado do paciente, então, você pede o TTPA corrigido ou o teste de mistura para poder definir que realmente é uma deficiência de fator. Entendeu? Que não existe nenhum anticorpo nem nada, que é só uma deficiência. Isso vai te dar mais um respaldo laboratorial para a tua transfusão, porque eu sou um porte de transfusão, tá? Mas, se o TTPA estiver alargado, o TP estiver normal, e você estiver no local que não tem nem como dosar o fator e nem como fazer o teste de mistura, você pode seguir com a terapêutica já, que é a transfusão, né? Porque é por causa da história clínica e por causa do TTPA alargado. O TTPA alargado com essa história clínica, provavelmente estamos diante de um hemofílico,
Concordam comigo? E aí, então, você transfundiria ele para parar o sangramento, fora as medidas mecânicas, né? Colocar um tampão no nariz, apertar o nariz, colocar gelo no nariz, então, né? Essas coisas, dar um antifibrinolítico, essas coisas que a gente também faz como paliação para diminuir o sangramento. Entendido? Doutora, então assim, o de triagem é o TTPA e o TP, e o diagnóstico, o de fator ou o teste de mistura? O teste de mistura ele é um apoio para a tua suspeita de deficiência. E o de diagnóstico específico é a dosagem do fator. Entendeu? Porque, ó, vou te explicar. Você está agora com um cara desse jeito aqui. Aí você faz o TTPA dele, está marcado. Puxa, é hemofilia. Mas você não tem certeza que é uma deficiência. Você faz o teste de mistura. O teste de mistura corrige. Então é uma deficiência. Mas você já sabe qual fator que ele é deficiente? Não, você não sabe. Você já sabe que ele é hemofílico A ou hemofílico B? Você não sabe. Você só vai caracterizar o doente como hemofílico A ou como hemofílico B depois que sair a dosagem do fator. Quando a gente fala de diagnóstico, é o exame definitivo. Então, qual é o exame definitivo para chamar o paciente de hemofílico A ou de hemofílico B? A dosagem do fator. Deu para entender? Então, o teste de mistura, ele é um teste de apoio ao raciocínio clínico. Ele não é um teste confirmatório de hemofilia. Entendeu? Ele é mais um teste para te dizer que realmente é deficiência. Mas você ainda não definiu o diagnóstico. É só hemofilia. Se é hemofilia A ou B, depende da dosagem do fator. Entendido? Na prova, se você coloca o TTPA e o teste de mistura, 10. Né? Como triagem. E se você coloca o fator, a dosagem do fator como diagnóstico, 10 também. Entendido? Mas se você coloca só o teste de mistura como diagnóstico, aí eu não posso dar 10. Porque em medicina, diagnóstico é muito sério, né, gente? Porque diagnóstico, por exemplo, hemofílico, é para o resto da vida. Né? Então, ele tem que saber qual é a deficiência que ele tem. Ele tem que comprovar. Então, tem que ser a dosagem do fator. Assim é com outras doenças, né? A gente tem que... O diagnóstico, ele é muito sério. Às vezes, a gente precisa de um anátomo patológico, de uma biópsia, para um diagnóstico, né? Por mais que a gente tenha suspeição clínica muito intensa, para dar um tratamento, por exemplo, de câncer, a gente precisa de diagnóstico anátomo patológico, né? A não ser que a visibilidade do tumor seja muito característica de um determinado tumor, né? Para você poder prescrever uma quimio ou pedir uma radioterapia sem o preemptivo da biópsia, né? Então, assim, é muito complicado o diagnóstico em medicina, né? Vocês ainda vão passar por isso até o final do curso e na vida de vocês como médicos, né? O diagnóstico é muito tenso para o paciente e para o médico. Então, quando a gente fala um diagnóstico definitivo, na hemofilia, a dosagem do fator. Combinado? Deu para entender? Sim, obrigada. Beleza. Então é isso, né, gente? Alguém perguntar alguma coisa mais? Desculpa, boa tarde. Só para confirmar, na verdade, nesse caso que a Karen falou dessa mistura, eu vou fazer porque no caso de uma emergência eu quero confirmar para fazer um crio precipitado em vez de transfundir bolso de sangue. É isso? No caso da emergência, isso. Você vai poder transfundir melhor o paciente. Por quê? Porque você tem certeza que é deficiência. Né? Você fez o teste de mistura veio que realmente ele melhorou depois que você misturou com plasma normal. Então, qual a ideia que passa para você? Que o paciente tem deficiência. Então, se você transfundi-lo, vai dar certo. Entendido? É diferente se o paciente tiver um anticorpo contra fator 8. Puxa, muito raro, muito raro. Não é o caso desse menino, porque a história dele é clássica, né? Então, por isso que a anamnese é imprescindível. Mas se fosse um homem idoso com câncer, vamos supor, de pâncreas, e chegasse com epistaxe e sangramentos volumosos nas articulações, poderia ser uma hemofilia? Poderia. Não, é uma hemofilia clássica, não é uma hemofilia genética. É uma hemofilia mais rara ainda, uma hemofilia adquirida, né? Que seria hemofilia por causa do câncer. Acontece, gente, infelizmente. As doenças hemorrágicas por causa de câncer, geralmente são CIVD, tá?
Hemofilia adquirida é muito raro. Eu vi 3 casos só. Um caso era um paciente que tinha esclerodermia, que é uma doença autoimune. O outro caso era um paciente que tinha câncer de pâncreas e um câncer de mama. E eles desenvolveram anticorpos contra fator 8 e tiveram hemofilia adquirida. Mas é muito raro. O mais comum é CIVD, uma deficiência de fator por metástase hepática. Essas são as situações mais comuns, né? Para sangramentos em câncer, né? Tudo bem? Mas em um caso, vamos supor um esdrúxulo de um caso como esse. O cara tem câncer de pâncreas e chegou com hemofilia adquirida para você sangrando no seu plantão. Se você tem um teste de mistura e o teste de mistura não corrige, é porque não é deficiência, é anticorpo. Então, não adianta transfundir. Você pode até transfundir, mas a transfusão pode não fazer efeito. E, assim, se o cara tiver uma reação transfusional, puxa vida, por que eu transfundi se eu já tinha esse teste? Sabia que não ia dar certo. Devia ter só apertado o nariz, devia ter feito tampão, né? Devia ter feito volemia, não é verdade? Devia ter dado um antifibrinolítico. Talvez todas as medidas tivessem sido melhores do que a transfusão. Então, gente, medicina é complicado, né? Às vezes a gente tem que tomar decisões, por isso que vocês estão numa fase maravilhosa, é a fase de adquirir esse conhecimento fisiopatológico, entender essa etapa de desenvolvimento de doença e de diagnóstico, que é muito bom vocês estudarem muito, leiam muito por como que as doenças acontecem, e ficar bem firme essa questão fisiológica, onde que acontece o erro, porque aí o raciocínio depois clínico para novas terapêuticas fica mais fácil de entender novos remédios, novas situações, tá bom? É uma dica aí. Combinado, então? Então, teste de mistura, deu para entender? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Obrigada, professora. Valeu. Então, muito bem. Então, esse caso aqui, né, provavelmente uma hemofilia, a gente vai ter um erro aqui, né, no deficiência do fator 8 ou do fator 9, que tem a ver com a via intrínseca, por isso TTPA largado, né? E é isso. Lembrando aqui, os locais mais comuns de hemartrose no hemofílico são os locais de atritos, né? Geralmente, tornozelo, joelho é o mais comum. Você pode ter em coxa e quadril, mas é menos comum. Joelho e tornozelo ganham. Você pode ter em articulações de dedos, mas também não é o mais comum. Ombros e cotovelos já são mais comuns, né? Geralmente cotovelos, joelhos e tornozelos são os mais comuns, coxas e ombros e dedos são mais raros do que esses outros, porque tem menos atrito, né? Deu para entender? Então, são os locais mais comuns de hemartrose. Lembrando aqui o tratamento da hemofilia, que a gente falou na aula passada, né? Sempre, se der para repor o fator, se você souber qual hemofilia que o paciente tem, é o ideal. Se não souber, transfusão. Não esquecer que para a deficiência do fator 8, a gente tem que transfundir o crio precipitado, porque no crio precipitado que a gente tem uma percentagem melhor de fator 8. E para a deficiência do fator 9, a gente tem que transfundir o plasma fresco congelado, tá bom? Na prova, é óbvio que eu não vou exigir, se chegar ao ponto de alguém quiser falar alguma reposição de fator, alguma coisa, eu não vou exigir detalhe de dose, tá bom? Mas eu não vou fazer nenhuma prova focando no tratamento, tá, gente? Porque vocês não estão nessa fase. Lembrando aqui que no Brasil todos os hemoderivados não são comercializados, né? Então toda essa produção, distribuição de fator é feito pelo Ministério da Saúde, não tem como comprar fator no Brasil. Você tem que pegar sempre no SUS. É uma questão de legislação. Muito bom. Terceiro caso. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o caso 2? Show de bola, né? Terceiro e último caso. Paciente, né? Uma moça de 25 anos com uma gravidez indesejada. Ela está grávida mais ou menos aí uns 6 meses. Mas o namorado não ficou com ela, não vai assumir o filho, ela é usuária de algumas drogas, mas assim, coisas não muito graves, ela só usa maconha,
ela ainda está tentando entrar numa faculdade, não tem emprego fixo e está com um problema social muito grave, porque o pai e a mãe são idosos, né, não tem condição de sustentar o filho dela e ela passa por um período de angústia. Ela então faz o quê? Ela vai nas farmácias legais, né, a gente sabe que existe muito isso, consegue essa medicação chamada Citotec. Ela coloca os comprimidos na via intravaginal, engole alguns também, e ela começa um processo de aborto, horas depois. Só que ela não procura assistência médica nenhuma. Ela começa a ter febre, só tem algum sangramento vaginal, o sangramento não é profuso, nas primeiras horas depois do uso dessas medicações, só que ela começa a ter febre no dia seguinte, ela começa a ficar confusa, a mãe, então, não entende o que está acontecendo com a filha, porque ela não sabe que a filha usou o Citotec, leva a filha para o hospital, na anamnese, o médico não tem informação que ela usou o Citotec, mas ele observa que ela está grávida, porque no exame físico dá para perceber o tamanho do útero e tudo mais, né? E ele o médico, então, vai procurando as coisas relacionadas à gravidez, né? E na hora do exame especular, ele vê que tem um sangramento já atípico ali, e aí ele começa a suspeitar que possa ter um aborto retido, pede ultrassom e confirma o diagnóstico de aborto retido. Nesse intervalo, até fazer ultrassom e tudo, a paciente começa a ter gengivorragia, começa a ter hemoptise, e também, antes de começar o fenômeno de sangramento, ela começa a ter acrocianose, antes do fenômeno de sangramento. Antes de começar a gengivorragia, de começar a hemoptise, ela começa a ficar assim os dedinhos dela, com acrocianose. Aí eu pergunto para vocês, ela tem um fenômeno trombótico e seguido um fenômeno hemorrágico. E um fenômeno hemorrágico difuso. Qual é o erro da coagulação dessa paciente? Hemostasia primária e hemostasia secundária? As duas. As duas, né? Mas provavelmente aqui nós vamos ter mais um componente de alteração da hemostasia secundária. Por quê? A gente está aqui com manifestação de muito trombo e depois com manifestação de hemorragia. Que doença é essa, gente? CIVD? CIVD, certo? CIVD. Uma coagulopatia intravascular disseminada. O que desencadeou a CIVD dessa moça? O medicamento? Eu achei que fosse o aborto retido. O aborto retido, certo? Como ela não teve um aborto eficaz, espontâneo, ela ficou com pedaços do feto dentro do útero dela, provavelmente ele infeccionou esse útero demais, e essa doença, e essa infecção ficou sistêmica. Aquela etapa do SIRS, né, da inflamação sistêmica, relacionada a, né, e essa inflamação sistêmica ativou a cascata de coagulação, com dificuldade da inibição, que é o consumo da proteína C nos fenômenos inflamatórios. Se lembra que a gente começou isso na aula passada? E esse consumo da proteína C nos fenômenos inflamatórios e a ativação constante da cascata de coagulação pela inflamação crônica aguda da infecção, né, a vasculite que essa infecção provoca, ativação de neutrófilo, de apelese, ação de macrofagia, ação inflamatória de interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, ação de TNF-alfa, estimulando a imunidade dessa pessoa, morte de neutrófilos com liberação de DNA do neutrófilo no sangue. Tudo isso faz com que a coagulação seja hiperativada.
E esse fenômeno de hiperativação da coagulação pode provocar CVD em dois momentos. Um momento com trombose, que nem sempre é visto. No caso da paciente, a gente viu a acrocinanose como fenômeno de trombose, e um momento hemorrágico, que é o momento manifesto e final da CVD. Então, a paciente, na demorazinha ali que teve para o diagnóstico da CVD, que já estava em evolução em casa, já começou o fenômeno hemorrágico, com hemoptise, com gengivorragia, né? Então, precisa ser rápido nesse caso aqui. O que solucionaria esse caso? Né? O que tiraria a paciente da CVD? Resolver o problema sobre a curetagem? Como? Pode falar, gente. Não tem medo de errar, não. Não gosto de errar. Eu pensei em fazer a curetagem para retirar o problema e depois ele entrar com antibiótico e Perfeito. Perfeito. Aqui você tem duas coisas para fazer. Primeiro, infelizmente, tirar o resto do feto. Está dentro dela. O feto morto está... Se você não fizer isso, não vai resolver. E, com certeza, dá antibiótico. Problemas nesse caso, ela já está na fase hemorrágica. Então, a mortalidade aí aumenta muito, né? Muito. Então, infelizmente, ela se prejudicou muito, demorando aí um médico. Então, assim, aqui tem que ter uma equipe, né, gente? Aí uma equipe multidisciplinar, UTI, transfusão, banco de sangue, aqui você vai ter que fazer todas as provas de coagulação dessa moça, né? Se ela tiver com a plaqueta menos de 50 mil, transfundir plaqueta no intraoperatório. Então, exige aqui realmente uma equipe para poder tentar salvar a vida dela, né? Muito comum acontecer isso, né? De aborto retido. Aqui, hoje em dia, apesar de ter a ilegalidade do Citotec ser fácil de conseguir, né, infelizmente, mas, assim, hoje vocês sofrem menos que a gente, porque as pessoas têm mais acesso à saúde, então elas vão no médico mais rápido. Eu me formei no Amazonas, e, infelizmente, eu vi muito isso aqui, né, porque as moças tinham gravidez indesejada e chegavam com CIVD, nos pronto atendimentos que a gente estava fazendo plantão, era muito complicado, a mortalidade é muito alta. Hoje em dia a gente vê muito pouco, porque as meninas não tem, pode até usar o Totec, mas tem medo e vão no médico, né? Então, acaba que ajuda bastante a assistência, né? Bom, é isso. Então, só para a gente recapitular um pouquinho o CIVD, é uma síndrome adquirida, né? Ela não é genética. Todas as vezes que você tiver um CIVD foi porque alguma coisa desencadeou ela. E lembrando que a CIVD tem dois processos, o processo de trombose e o de hemorragia. Se você fizer o diagnóstico precoce, o paciente não necessariamente vai para o processo de hemorragia. Isso tem acontecido muito hoje com o Covid. Os pacientes param nas tromboses, né, porque aí a gente intervém rápido, dá suporte. E, às vezes, o organismo da pessoa consegue combater o vírus e ele não vai para a fase hemorrágica. Então, muitos Covid estão ficando na fase trombótica da CIVD, da ativação da coagulação. Então, o que vocês têm que entender é que é uma síndrome adquirida que é caracterizada pelo quê? Pela ativação difusa e disseminada da coagulação, formando fibrina na microcirculação. Essa microcirculação, esse que é o problema da CIVD, que a gente não enxerga a microcirculação, né? Nem sempre, clinicamente, né? Tem aquele cara que sofreu um acidente de carro, que começa a piorar o rim, aquele cara com Covid que começa a piorar o pulmão. Você tem que ficar atento. Esses sinais clínicos, assim, de insuficiência renal, de hipotensão, de agravamento de um órgão, né, isso pode ser sinal de que possa ter uma inflamação muito grave, levando a um CVD. Né? Um médico clínico tem que ter a CVD no seu temor clínico, né, de urgência e de emergência, tá bom, gente? Por isso a importância de falar dessa doença aqui. Esta síndrome ocorre de um caso a cada 10 mil pessoas, então não é incomum. E isso aqui deve ser menos, porque nem sempre o médico pensa na CVD.
né, e nem sempre consegue atuar rápido, porque a fase trombótica é de difícil manifestação clínica, tá bom? Então, ficar atento a CVD, porque realmente está muito evidente hoje, com esse vírus aí maligno, né, gente? Então, sempre, se quiserem perguntar, podem me interromper. Vocês querem perguntar uma coisa agora já? Professora, Fale. nessa CIVD, eu vou ter acometimento tanto da primária quanto da secundária ou só da secundária? Sim, você vai ter tanto a afecção da via primária quanto da via secundária de coagulação. A via secundária, você vai ter consumo de plaqueta. Você não pode ter uma deficiência de von Willebrand, mas não dá tempo, porque o acometimento secundário é muito importante por causa da formação de fibrina. Então, acaba sendo mais manifesto. Mas você tem a plaquetopenia como consumo evidente da hemostasia primária. Então, você vai ter sangramento de mucosa também, sangramento de pele. Só que o mais evidente aqui vai ser o manifesto, o consumo dos fatores de coagulação. Entendeu? Você não vai conseguir fazer diagnóstico só com a plaqueta. Você vai desconfiar se você tiver uma boa formação ou tiver medo de CVD. Nessa aula eu fizer a função na tua cabeça, o terror do CVD. A aula da Rebeca, terror da CVD. Se ficar isso na tua cabeça, você vai acabar pegando CVDs nas fases iniciais ou indo para as fases iniciais da hemorragia. Mas, infelizmente, o médico só vai pensar em CVD quando o paciente está realmente sangrando. Entendeu? Quando ele está com um sangramento profuso, não só de mucosa, um sangramento de órgãos mesmo, intestinal, urina franca, boca, né? Então, às vezes, a gente só vai pensar no CVD nessa hora. Então, por isso que é muito interessante, o Covid deu esse despertar aí para a gente, né? De que esses fenômenos inflamatórios graves, eles mexem com a coagulação, né? Mexem com a coagulação. Então, ficar atento. Tá bom? Mas eu não consigo relacionar, por exemplo, a manifestação clínica, por exemplo, falar, se acontecer isso, eu vou estar ainda na hemostasia primária, entendeu? Não sei se eu fui claro. Olha, muitos não fazem, começam a fase trombótica e você nem sabe como médico. Por quê? Porque a gente só vai investigar quando aparecem sintomas. Ou quando o paciente não começa a ir bem. Aí é que você vai pensar em CVD. Né? Não tem como você pensar antes. É por isso que você vê protocolos, como por exemplo do Covid, todos os protocolos têm dosagem do dedinho. Por que você acha que os protocolos científicos pedem para dosar o dedinho? Por quê? Porque o dedinho, ele é o quê? O que ele fala para a gente? Ele é o dedinho é o resto da fibrinólise. Não é isso? É a fibrinólise em atividade. Se você tem uma fibrinólise exacerbada em atividade, é porque você formou muito coágulo na microcirculação. Então, quando você pede esse tipo de exames nos protocolos, é porque você quer pegar situações graves, que você sabe que são doenças graves, antes de se manifestar com trombose específica. Você entendeu? Então, por isso que você tem esses exames, para poder te ajudar antes de uma manifestação maciça ou grave. As manifestações clínicas, eu vou explicar, por exemplo, de uma dengue hemorrágica, ou do Covid, para poder você entender. Quando que o médico vai ficar desperto que o paciente pode estar, que essa inflamação pode estar perdendo o controle, essa infecção viral. Na dengue, por exemplo, o que é que nós fazemos como médicos? Deixamos o paciente internado em que situação? Se ele tiver dor abdominal, se ele tiver queda de pressão, se ele tiver petequias ou a prova do ácido positiva. Porque o que isso passa para a gente? Que a inflamação da pessoa não está controlada. Então, esses sinais clínicos me dizem que a doença está evoluindo, que a inflamação ou a agressão está piorando. Então, eu olho para o doente e peço exames que possam me ajudar ao quê? A entender que o paciente esteja indo para um CVD, ou para uma dengue hemorrágica, que essa CVD manifesta do dengue, por exemplo. No Covid, a mesma coisa. Puxa, eu doso o dedímero.
Dose do dedinho. O dedinho está alto, o paciente está com o oxigênio caindo, eu não mando ele para casa. Eu deixo ele no hospital. Por quê? Porque esse é um paciente que pode precisar entubar. Por quê? Porque a inflamação dele é grave. Se a inflamação dele é grave, ele descontrola a coagulação. Né? Porque essa ativação intensa da imunidade ativa a coagulação. Porque a coagulação, como é que você faz para ativar a coagulação? É mecanismos de quimiotáxicos. Né? É lesão de vaso, é liberação de cicinogênio, é liberação de aumento de fatores como cálcio, de TNF, são essas coisas que ativam a coagulação. Então, todas as vezes, todas as doenças que levam a inflamação grave e aguda, você pode ter CIVD. Entendeu? Deu para entender um pouco? Deu, Melhorou? obrigada. Melhorou um pouco, né? Obrigada. É muito complicado mesmo de entender, porque para a gente conseguir entender CVD, a gente tem que ter, assim, relembrar muito da imunologia, relembrar muito de como é o mecanismo de ativação neutrofílica. É complicado, para poder juntar tudo, tá, gente? Para eu melhorar, foi a faculdade, mais residência de clínica, mais residência de hemato, e ainda continuar estudando isso, até hoje. Tá? Então é complicado mesmo, mas vão estudando, vão lendo. É óbvio que na prova eu não vou querer detalhes desse jeito que eu estou tentando explicar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a CIVD, vocês precisam lembrar dela para poder continuar estudando a vida inteira, tá bom? Então aqui, mais alguém quer perguntar? Posso continuar rapidão? Então aqui a gente vai então rapidamente relembrar aqui, né, o que eu já comentei agora, que a doença de base ativa a coagulação através dessa quimiotaxia que eu já comentei. Essa ativação da coagulação, a gente vai ter uma formação extensa de fibrina na microcirculação, que a gente pode ter o fenômeno trombótico ou não, nem sempre vê, né? E o fenômeno de consumo da coagulação num segundo momento, que aí você vai ter realmente consumo da via hemostática, especificamente consumo de plaqueta da hemostasia primária e dos fatores de coagulação da hemostasia secundária. E o fenômeno hemorrágico, que é, geralmente, a CIVD manifesta. Entendido? A sintomatologia da CIVD vai ser muito abundante, né? Mas ela pode ser aguda e grave, né? Como a gente já comentou. Se ela se manifestar após uma cirurgia ou após um parto, né? Os tecidos que foram cortados ou lacerados começam a sangrar profusamente. Essa é uma manifestação clínica fácil de ser observada, na CIVD manifesta pós complicações de cirurgias ou partos, né? As manifestações clínicas de órgão, você pode ter várias aí, né? Você pode ter a gangrena ou a acrocianose na pele, você pode ter o paciente começando a ter coma ou ter um AVC, por exemplo, no rim, necrose renal com oligúria ou anúria, você pode ter infarto cardíaco, TEP, trombose pulmonar, hipoxemia, pior da dispneia, tromboses mesentéricas, isquemias ou úlceras intestinais, e até mesmo, assim, alterações endócrinas, aí é bem raro mesmo, como isquemias ou infartos da suprarrenal, né? É muito raro isso aí, mas um paciente que começa a fazer um hipercortisolismo, um quadro de Addison após uma cirurgia, por quê? Pode ser o começo de um CIVD, né? São coisas, assim, bem bizarras, né, que podem acontecer. E os fenômenos hemorrágicos, que aí esses são fáceis de ver, petequias, equimose, quando a gente falar da hemostasia primária, hemorragias mais profusas, como a gente falar da hemostasia secundária, inclusive hemorragias maciças, né? Tá bom? E é isso. Confirmação no diagnóstico de CIVD é dado pelo raciocínio clínico, né? Aí você, na fase manifesta, é a fase que você realmente consegue fechar que está acontecendo CIVD, porque você vai ter todos os exames alargados. O TTPA vai estar alargado, o tempo de protrombina vai estar alargado, o TT vai estar alargado, o fibrinogênio vai estar baixo, a plaqueta vai estar baixa, e a única coisa que você vai ter alto é o dedímero e os produtos de degradação do fibrinogênio.
Né? Segundo esses autores aqui, a trombose capilar glomerular tem sido achado mais comum no pós-mortem, né, de pacientes com CIBD. Então, o rim geralmente é um órgão que ele se manifesta rápido, o paciente começa a piorar o rim. A gente aqui na hematologia dei uma quimioterapia, vi um paciente grave de dengue, a gente já vai ver como é que está urinando, como é que está a creatinina, a gente já tende a ir para essas situações, porque o rim realmente nos dá a ideia, é muito sensível à isquemia, né? Mas o cérebro também as alterações pulmonares também, então sempre atento ao estado evolutivo do paciente. Tá bom? Eu ainda coloquei mais um caso aqui, um caso só para diferenciar da hemofilia, que é uma mulher, né, que tem equimoses mais profusas desde sempre na vida dela. Quando ela teve menarca, ela misturou muito toda a menstruação, inclusive trata anemia também, ferropriva, e ocasionalmente ela tem sangramento de mucosa, especificamente epistaxe e gengivofagia. Mas nunca ninguém fez um diagnóstico nenhum de doença hematológica para ela. Ela convive com esses sangramentos, como eles param, ela convive. Mas aí a epistaxe nesse dia incomodou muito, né? E ela passou no seu plantão. E como você teve uma aula de hematologia muito boa, né? Você pensa nas doenças do sangue. Então aqui, ó, uma mulher com sangramento de mucosa, né? Inclusive mucosa vaginal uterina. Você pensa em erros do quê? Isso já tem na vida inteira, desde a infância. Esse erro é hemostasia primária ou secundária? Ninguém fala? Oi? É a primária? Alguém fala? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, aqui é erro de hemostasia primária. Por quê? Porque é sangramento de mucosa, é boca, é nariz, né? É pele, então é sangramento de mucosa. Então a gente pensa mais em alterações de hemostasia primária. E ela fala para a gente, vem e para e volta, para e volta. A paciente falou isso. Tenho isso desde a infância. O que faltou na minha história? Ver a história familiar. Quando você vai para a história familiar, minha mãe tem isso, minha avó tem isso, minha tia tem isso. Que doença que é? Deficiência de von Willebrand. Entendido? E aí, como é que você faz para fazer diagnóstico? Pede os exames de triagem. O hemograma está normal, a plaqueta está normal, o TAP está normal, o TTPA está normal e o tempo de sangramento está alargado, está aumentado, o que confirma erro na hemostasia primária. Então, a gente pode estar diante de uma mulher com deficiência de von Willebrand, né? Viveu a vida inteira, só não teve filhos ainda, é uma moça jovem, né? E aí ela vai fazer esse diagnóstico antes, porque você vai pedir esses exames de triagem, vai suspeitar de von Willebrand e vai encaminhar para o hematologista, vai tratar a epistaxe dela agora, como ela para de sangrar, né? O simples movimento mecânico de apertar o nariz ou colocar um tampão vai fazer parar o sangramento, e você vai encaminhar ela para um médico especialista, né? Lembrando que a doença de von Willebrand é um distúrbio hemorrágico, defeito quantitativo ou qualitativo do von Willebrand, que o teste de triagem da doença de von Willebrand o tempo de sangramento, que ela pode também estar relacionada com fatores adquiridos, não só com a doença genética, que é a mais comum, mas que ela pode estar pode vir junto com outras doenças, inclusive não hematológicas, como doenças autoimunes, lúpus, vasculites em geral, doenças intestinais, podem ter deficiência de von Willebrand por autoanticorpos, tá bom? Como também a hemofilia adquirida que eu comentei com vocês. Mas é óbvio que, graças a Deus, isso é muito raro, né? As deficiências de von Willebrand adquiridas são mais comuns com os cânceres do sangue, leucemias e linfomas, e doenças mieloproliferativas do sangue. Né? Graças a Deus também, né, gente? Que aí continua no hematologista, no clínico ou outros especialistas, não precisam se preocupar, né? Lembrando que quando a gente fala da doença genética, que é a mais comum, ela é uma doença
autossômica dominante, né? Autossômica dominante. Diferente da hemofilia, que é ligada ao X. Por isso, o von Willebrand é mais frequente que a hemofilia. E o diagnóstico, às vezes, é difícil porque a gente não pensa, né? Só quando vai no especialista mesmo. Então, o comum da doença de von Willebrand é o achado de sangramento de mucosa, especificamente mucosa oral, né? E de pele, né? Pistache, uma hipermenorreia, quando na menarca, geralmente, quando vai fazer manipulações dentárias, sangramentos que vêm, param e voltam, param e o cara arranca o dente, sangra na hora bastante, aí para. Aí no outro dia sangra de novo, aí daqui a 5 dias está sangrando ainda, né? É o típico sangramento de hemostasia primária, aquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Porque a gente tem a coagulação ajudando, né? As formas mais discretas ou menos graves de von Willebrand costumam passar desapercebidas na prática clínica, por isso que é importante uma boa anamnese. E são as mais comuns no Brasil, tá? Inclusive. Aqui só para mostrar quem é von Willebrand, né? Já que a gente fala o nome dele, né? Eu acho interessante mostrar a carinha dele, né? Chique, né, gente? Europeu, tudo arrumadinho, né? Eu não ia ficar bonita assim, não, se tivesse alguma coisa no meu nome. Bom, e aqui, mais uma vez, né, mostrando o diapositivo que eu mostrei na aula passada, como que é o von Willebrand, a gente tem um pouco, ele vive na circulação, mas ele está principalmente nas células dos vasos, ele é um cofator que ajuda o fator 8, né, e ele é ativado, assim, para aderir a plaqueta ao vaso, né. É isso, gente. Vocês têm aí leituras que não são complicadas, eu sugiro que vocês leiam, coisa de 10, 15 minutos vocês conseguem ler cada uma dessas doenças, então dá para vocês terem uma boa leitura. Não, hematologia é uma coisa que, para a prova, vocês leem, depois vocês não precisam ficar repetindo. Então, é uma leitura que, se vocês fizerem, vai ficar bem interessante para o conhecimento de vocês, porque depois vocês vão conseguir ter lapsos de memória e poder entender outras coisas, relendo alguma coisa aqui da coagulação, entendeu? Na biblioteca de vocês, você tem um Hofbrand, que não está aqui nessa lista que eu coloquei, mas é um livro muito bom, que tem muita imagem, fácil de entender, não tem muito erro de tradução. Então, vocês têm na biblioteca esse livro. Vocês têm todos os livros do Antônio Carlos Lopes, todos do Antônio Carlos Lopes, apesar dele se tratar de clínica, ele explica muito bem a fisiopatologia. Eu conheço os autores que escreveram o tratado do Antônio Carlos Lopes, que foram todos professores meus da Santa Casa de São Paulo. Eles têm muita preocupação com fisiopatologia, então, apesar de ser um livro de tratado, né, que tem de mais se preocupar com o tratamento, mas vocês conseguem lá ler a leitura de fisiopatologia, não está ruim, de exames, de clínica, de semiologia. Na biblioteca de vocês têm um único livro brasileiro, assim, realmente só de hematologia, que é o Tratado de Hematologia do Zago, que é pela Escola da USP de Ribeirão Preto. Esse livro é um livro totalmente feito no Brasil, então não tem nenhum erro de tradução, e vale a pena ler. Ele também é muito bom a leitura dele, porque a leitura rápida também tem bastante imagem, só que ele eu acho que não tem na minha biblioteca, você só vai encontrar ele na biblioteca física mesmo, tá bom? E é isso, gente. Torço por vocês, quero que vocês estudem bastante, tenham muito sucesso. A prova vai ser uma prova tranquila, tá bom? Eu não vou exigir aí o conhecimento do que a gente já comentou até hoje. Eu e o Bressa estamos sempre à disposição para qualquer dúvida, seja agora, seja depois.